Eu acho o seguinte, as melhores condições para o futebol são essas que o Mauro colocou. As melhores condições para um futebol correto, de tempo, de tudo, mas não é a realidade. E óbvio que a gente tem que continuar brigando para ter uma tentativa de mudança aí, mas não é a realidade. Eu acho que se perder um carioca, o Vitor Pereira não permanece. Um clube que mandou embora caras que conquistaram títulos. O Flamengo mandou embora treinadores que conquistaram títulos. Então, para você mandar embora um treinador que não fez absolutamente nada no Corinthians, que, na minha opinião, caiu de paraquedas no Flamengo, porque não é treinador para o Flamengo, sendo que não vem de um grande trabalho no Corinthians. Não é a realidade, não acho que vai ter esse tempo, vai existir a cobrança. Se existir uma derrota hoje, vai ter uma cobrança. É desproporcional, é mesmo, é um absurdo você cobrar por um campeonato carioca, sendo que o Flamengo vem ganhando absolutamente tudo nos últimos anos. Mas é o mundo que a gente vive e o mundo real, infelizmente. Alguns pontos com relação ao Vitor Pereira. Eu acho que o Vitor Pereira não tem condições de fazer o que seria o ideal, colocar esses medalhões no banco. Isso vai encontrar uma dificuldade enorme. Se a torcida não derrubar, a imprensa não derrubar, é capaz dos caras lá dentro, internamente, derrubarem o Vitor Pereira. Eu acho assim, eu acho que... no banco, com 10 minutos, a torcida pede. Eu estou falando do mundo real. Exatamente. Real. Tem a alternativa que o Mauro falou, ó, não está legal, vai ficar 10 dias treinando bem, nem relaciona. A boa alimentação, tudo isso que já foi... E ser falado isso. Como o Mauro colocou, a diretoria se posicionar, olha, ele precisa entrar num preparo legal, a gente não vai dar bola para um campeonato carioca, mas não vai acontecer isso. Não é nem da bola, nós vamos aproveitar o tempo para testar uma outra coisa. Tudo bem, tem outro discurso que não precisa minimizar e jogar pela janela a competição. Eu só estou dizendo que se você colocar a cavalaria do Vampeta no banco, com 10 minutinhos vão começar a pedir. É isso, é um problema. Então o que você vai fazer? Claro que isso tem que ser conversado internamente, eu entendo tudo isso. Entendeu? Agora o que não pode é deixar o cara no banco. Eu acho que tem que olhar que está prosperando. Não importa o resultado. Tudo bem, é verdade. Acho que eu brinco, né? Sub-2 tem ganhado Boa Vista. Tudo bem. Mas prosperou? Você viu alguma coisa legal? Tá encaixando? Eu vi uma coisa diferente? É isso que eu estou falando. Não estou falando resultado. Não, o que eu penso com relação a permanência de um treinador como o Vitor Pereira, vendo de 2 derrotas em 2 decisões, gente, eu não consigo entender até agora. Tem gente que não gosta do estilo de jogo do Dorival Júnior, tem gente que não gosta do estilo de jogo do Rogério como treinador, enfim. Mas os 2 caras conquistaram títulos pelo Flamengo. E o Flamengo mandou embora 2 caras que conquistaram títulos. Sem uma grande explicação, né? O porquê que você está mandando o Dorival Júnior. Então, é o que eu acho. Eu acho que qualquer deslize do Vitor Pereira, ele vai ser mandado embora. E aí o Flamengo tem um mal, que na minha opinião é um mal, apesar de ter conquistado muita coisa pelo Flamengo, o Jorge Jesus fazendo sombra sempre. Sempre. Mas ele faz questão de fazer essa sombra dessa também, vez Mauro. ele não está fazendo sombra, não. Não, mas a imprensa que faz sombra. Mauro, eu vi uma... A imprensa que faz sombra. A imprensa é a torcida. A imprensa que faz sombra. A torcida parte da torcida também. A imprensa, especialmente aqui em São Paulo, vive falando de Jorge Jesus. O Jorge Jesus, outro dia, porque o Jorge Jesus não vai ficar no Fenerbahçe. Vai continuar no Fenerbahçe. Não sei o que o Flamengo tem nada com o Flamengo. Por que no Benfica? Por que não vai para o mundo árabe de novo? Até porque ele já recusou, Mauro. Flamengo. Ele já recusou. O Jorge Jesus tem que ser página virada no Flamengo. Entendeu? E ele foi tratado como página virada, sim. E o que ele fez ano passado não pode ser esquecido. Ele foi ao Brasil, naquele carnaval fora de época, os desfiles foram adiados, e tumultuou. Se ele tivesse o carinho e o respeito que ele fala pelo Flamengo, ele não faria isso. Exato. Ele viria ao Brasil e falaria 2 dirigentes que o desagradaram. Marcos Braz e tal. Né? Exato. Ele vinha, olha... Qual a certeza que ele vai dar disso. Certo, né, não, ele ficou dando entrevista, nenhuma certeza. Não existe certeza. Até porque mudou o time. E ele teria que fazer as mesmas intervenções que o Vitor tem que fazer, que o outro teria que fazer, ele teria que fazer porque o time não existe. O Flamengo teve no ano passado completamente destruído como time de futebol. Não tinha mais nada. As finais foram muito abaixo do que tinha que produzir e os jogos seguintes também. E o Dorival demonstrou ser quase refém dos caras. Aquelas declarações após as derrotas para Avaí, Coritiba, aliás, Avaí ele nem deu entrevista porque foram os Diegos que deram entrevista. A despedida dos 2, um absurdo. O técnico não deu explicação sobre aquela partida vergonhosa. Mas o jogo do Corinthians, Coritiba, derrota, Corinthians derrota, Juventude quase perdeu, empatou no último lance lá. Ele, não, o time está cansado. Como estava cansado? O time estava revezando. Ele jogava com o time A, com o time B. Ele faz muito então, isso. Como é que está cansado? Não estava cansado. Ali era o momento de começar a cobrar e começar a tentar virar, porque já vinha se arrastando. O que eu falo, o Flamengo ganhou os títulos. A diretoria dá esse suporte, Mauro?
Bem, ele saiu por isso. Uma das razões pelas quais ele não teve contato com ela foi isso. Ele não demonstrou mais ali, e isso para mim é uma constatação. O time funcionou por alguns meses, depois o time caiu muito, e ele protegia os jogadores, discursava, não posso cobrar. Ele chegou a falar que seria, não é desumano, alguma coisa, acho que é isso, que seria desumano. Como é desumano cobrar? Está perdendo para o Juventude quase, perdendo para o Avaí, perdendo para o Coritiba, times que brigavam contra o rebaixamento, 2 caíram e não pode cobrar? Que história é essa? Isso não existe. Ele ficou meio que refém. Por quê? Porque aí não é culpa dele, é culpa do clube. Uma panela que se você não conviver bem com ela ali, você não consegue sobreviver. Então cabe aos dirigentes consertar esse negócio. Eu conversei com o Marcos Braz há 2 dias, por telefone, que eu vi aquela entrevista que ele deu lá no desembarque, e ele foi perguntado pelo repórter Pedro Torres sobre essa situação do Vitor Pereira. A resposta foi, não, contratamos o técnico para toda a temporada. Para mim, ele não respondeu a pergunta. Ele fala que não, isso é óbvio. Fala que parou, porque também os caras estão trabalhando. A pergunta não, mas ele deixa claro ali que ele vai bancar para a temporada. Não, para mim não. Quando ele fala assim, quando o repórter pergunta, até contextualizou muito bem. Olha, diante do que acontece, tal, qual a situação do técnico, tudo, não, contratamos para toda a temporada. Isso eu sei quanto toda a temporada, mas você vai segurar a onda? Eu liguei e perguntei para ele. Ele falou que vai. Se vai, só o tempo dirá. Por telefone, ele falou, não, a gente vai ficar com o técnico. Eu falei, eu estou tipo. Eu falei para ele, você falou que ia segurar o Rogério Ceni, que ia pular de paraquedas, o Rogério caiu. Todos iguais, né? O Paulo Souza foi embora e tudo mais. Até ele admitiu que o time tem realmente problemas que tem que ser resolvidos. Falei, mas para isso o técnico tem que ter tempo. Seja esse ou qualquer outro. Não estou falando do Vitor Pereira especificamente. Qualquer um. Não existe. O Mago Merlin não é técnico de futebol, gente. Vai lá com a varinha de condão e plim, o time começa a jogar por música. Isso não existe. Especialmente quando você tem que reformular uma equipe. Que não tem hoje, taticamente, o Flamengo não existe. Não existe. Isso é trabalho, isso leva tempo. Eu acho que está mais do que na hora das pessoas olharem para o futebol da maneira que ele realmente é. E acabarem com essa ilusão de que tudo vai se resolver em pouco tempo e com essa frenética mania de vincular resultados em competições secundárias, que é o caso do estadual, da Supercopa, são secundárias em relação a outros. A própria Recopa é secundária, o que importa mais é a Libertadores. Né? Como se isso tivesse que balizar todo um trabalho. Todo um trabalho. Então o Flamengo tem que superar isso. Isso aí é um grande problema que o Flamengo tem hoje. Além, claro, de brigas políticas internas, que se acentuam toda vez que o time perde. Você tem a ala que não é favorável ao vice-presidente de futebol, então você tem ali sempre esses caras ali se enfrentando nos bastidores, o clima fica muito ruim, não atinge, acho que o elenco está lá no CT e tal, mas tem toda essa situação, que é reflexo do fato do governo, da gestão do Landim ser um governo de coalizão. É como se ele tivesse vários partidos dando apoio a ele, e aí você tem que administrar aqui e ali. É política pura isso aí, né? Então isso gera também uma série de consequências. Quando o time está vencendo, todos ficam em paz. Quando o time entra em turbulência, então tem tudo isso. Acho que o Landim precisava aparecer mais. Não só o Marcos Braz. Ele tinha que aparecer mais. Agora, eu acho que assim, a saída do Rogério eu achei absurda, pela maneira que aconteceu. Ele tinha ele estava com o elenco totalmente esfacelado, foi demitido só por conta da rede social. Ali foi a rede social que derrubou e parte da imprensa que acha que tudo faz assim. Tenho colegas que estão nos anos 70 ainda. Vem futebol dos anos 70. Dorival, você não acha parecido? Agora, eu acho que o Dorival, no final, ele se embananou sozinho. O time caiu de rendimento e o discurso dele era um discurso fraco. Eu acho que o Dorival é um cara bacana, fez um grande trabalho, entrou na história do clube, ganhou títulos importantes, mas era muito claro que ele era quase um refém do grupo. E não dá para ter um comandante assim, gente, que é refém do grupo. Que você não pode, eu não digo criticar abertamente os jogadores, mas admitir, jogamos mal, não podemos jogar assim, vamos treinar. Peço desculpas ao torcedor, mas nós vamos trabalhar. Foi quase perder para o Juventude, gente. Perdeu para o Avaí do Maracanã. Esses times foram rebaixados assim com sobras, piores times do Campeonato Brasileiro. O Coritiba estava lutando para não cair e ganhou do Flamengo. Escapou do rebaixamento naquela vitória lá no Couto Pereira por 1-0. No ganhava do Flamengo há um tempão, voltou a vencer. Quer dizer, a única derrota daquele parte final que eu acho que mais aceitável foi para o Corinthians do Vitor Pereira do Maracanã, que o Flamengo jogou a partida ruim. Era um time misto, foi uma partida bem razoável. Mas dá para separar essas derrotas, Mauro? Por exemplo, dá para você, até como jogador, pilhado, o Vampeta sabe disso. Faustinho, só ir rapidinho para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Pode falar. Dá para separar, por exemplo, apesar da gente entender que não tem o peso, né? E não deveria ter esse peso tão grande, essas competições. O Mundial, de repente, o Flamengo poderia ter feito muito mais do que fez, mas uma Supercopa do Brasil. E aí você, de repente, pede para um Del Valle ou um Carioca. Enfim, eu tô colocando os torneios que temos agora. Para uma sequência de temporada, como é que você trabalha isso? Como é que dá para trabalhar isso com o elenco, com o grupo?
Porque não você venceu? Inevitavelmente você mexe com o psicológico do Sim, mas você vai continuar trabalhando para melhorar o time. Mas é muito mais difícil. Muito mais difícil. Mas trocando o técnico vai resolver. Aí você troca o técnico, chega um Vai outro. chegar agora com menos de um mês. O cara assumiu o trabalho agora. Por mais que eu acho que ele não fez um bom trabalho no Corinthians assim. Não fez. Você não pode chegar e dizer assim, contratar um cara agora Tirar o cara. Um Flamengo que é um gigante e dizer assim, 30 dias. A cada 30 dias mandar um treinador embora. A gente colocou aqui, 2 anos e meio, o Abel tá aí. E o Flamengo teve ele teve momentos difíceis também. Teve momentos difíceis. E o aí foi a política do clube. Aí alguém pode falar assim, não, mas ele já tinha títulos antes. É verdade. Mas não importa se tinha ou não tinha. Se você contrata alguém, você tem que acreditar. Eu citei outro dia o caso lá do Olympique de Marseille, né? O técnico lá, o Durão lá, o croata lá, 2 metros de altura, o Igor Tudor lá, que foi o pivô da saída do Gerson, botou o Payet do banco, brigou com o Guendouzi, o cara pintou e bordou. O cara foi da diretoria questionar. E o diretor falou não. O time, eu não vi como foi agora essa última rodada, mas ele tinha 12 jogos, 10 vitórias, um empate e uma derrota. Ganhou de novo. Então são 13 jogos, 11 vitórias, 2-1. 11 vitórias, um empate e uma derrota. Do ano passado para cá. O time, quando engrenou, não para de vencer. Vice-líder do campeonato, atrás do PSG. Na Copa. Eliminou o PSG, bem lembrado. E ano passado, com o São Paulo, foi isso. Com outra forma de jogar. Ou seja, ele perdeu ali Perdeu, não. Eles ficaram parte do campeonato, metade quase do campeonato, lá, 25%, 30% do campeonato, nessa remontagem. Alguns jogadores espirraram. E com a outra proposta de jogo, o time continua bem. Foi bem com o São Paulo e está indo bem agora com esse treinador. Agora, os momentos que os caras contrataram, por que eles bancaram? Eles sabiam que o técnico tinha aquele perfil. O cara trabalhou na Itália lá, esse cara é assim. Agora, quando você contrata o técnico, coloca o técnico e fica esperando para ver o que acontece, na verdade, quando o dirigente fica demitindo, é porque ele não quer assumir a responsabilidade. Por isso que eu acho que é o Marcos Braz, é o Landim, tem o Conselho do Futebol. Essas pessoas têm que aparecer. E os jogadores têm que ser cobrados. Aí, Baldo, você pega... Jogador do Flamengo não é cobrado, gente. Assim, você vê, o Everton Ribeiro só deixando pode claro, ficar no banco. Pra não ser covarde, que eu não sou covarde. Eu não cavo a volta do Jorge Jesus, mas eu amaria, tá? Que isso falou. Todo mundo sabe. Que eu acho que o Jorge Jesus... Brasil o Flamengo vai ser inigualável. Eu acho o Jorge Jesus o melhor técnico que o Flamengo teve, todos esses. E o melhor estrangeiro que passou por aqui disparado para mim. Acho que não tem ninguém que seja nem perto dele. O que ele fez, assim, no curto espaço, se ele tem mais tempo... e ele não brigasse com todo mundo, né? Tem isso também, né? Maurão, só voltar para a rádio para te devolver a palavra em um segundinho. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, que eu deixei claro aqui que o Mauro falou, não, cavam. Eu não cavo, mas eu acharia ótimo o Jorge Jesus. É o único que eu falo, interrompe o trabalho de quem quer que seja. Mas assim, que vir pro Flamengo. Ele não voltou. Ele não voltou porque ele não quis. Teve a chance e não voltou porque não quis. Depois a atitude dele eu achei muito feia. Como as dos dirigentes também não foram nada legal. O jogo do Porto. O jogo do Porto. Era um problema deles, não do clube. Então, enfim. Mas... mesmo ele teria que fazer uma grande reformulação. Agora, você contratou o Vitor Pereira, então você acha que ele tem um perfil de... Então você tem que dar tempo pro cara. Se não for o Vitor Pereira, pudesse ser qualquer outro. O Dorival, se renovasse o contrato, tinha que deixar o cara trabalhar para remontar o time. Agora vamos, Dorival. Perdeu, não, agora manda embora. Não, você não renovou com o cara? Deixa ele trabalhar agora. Que nem, por exemplo, a própria história de São Paulo. São Paulo ele leva o Olympique de Marseille de novo à Liga dos Campeões. Não quis ficar, por causa de reforço, tudo. Vai pro Sevilha. Né? Vai pro Sevilha. No Sevilha ele tinha ido bem lá atrás, voltou. O Sevilha estava na zona de rebaixamento, saiu agora. Sim. Saiu na rodada passada. Quer dizer, então, quer dizer, os caras do Olympique de Marseille bancou a diretoria, falou. Sim. Pode vir. Não, os jogadores mais importantes estavam insatisfeitos. O Payet era dono do time. Payet, Guendouzi, né? Guendouzi estava ali, foram no presidente. O cara jogava na Premier League, inclusive. Os jogadores jogaram na Premier League.